Estamos novamente aqui com mais um programa Cidades do Futuro. E hoje o nosso programa vai falar sobre algumas curiosidades do futuro das cidades a partir da Estônia, que apesar de ser um país muito antigo, com registros históricos dos vikings há mais de 1000 anos, tornou-se uma referência em governo digital, antecipando o que vai acontecer no resto do planeta nos próximos anos. A Estônia é um país báltico localizado no norte da Europa, com mais ou menos 1.300.000 habitantes, e a partir da sua independência da União Soviética em 91, rapidamente iniciou um processo de reforma e de desenvolvimento econômico. Atualmente, a Estônia é considerada a nação mais digital do planeta, apresentando um crescimento na sua renda per capita muito expressivo e muito acelerado. Eles saíram de aproximadamente R$ 6.600 em 1993 para mais de 120 mil atualmente. Isso, gente, é quase 20 vezes maior. A Estônia tem chamado a atenção mundial por diversos aspectos, principalmente porque lá 99% dos serviços públicos são totalmente digitais. Tem um sistema tributário que é o mais competitivo do mundo pelo 7º ano seguido, segundo a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eles têm o melhor sistema educacional da Europa e no ranking do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é a 3ª melhor educação do mundo. Além disso, o país possui uma quantidade enorme de startups. Eles têm o maior número de unicórnios per capita do planeta. Isso é, startups avaliadas com mais de $1 bilhão antes de abrir o capital nas bolsas de valores. O Skype, o Wise, Pipedrive, Bolt são algumas delas. Isso ocorre porque a Estônia é o primeiro e único país do mundo a instituir um programa e-residency, cujo objetivo é promover cidadania eletrônica para a atração de empreendedores, facilitando a entrada de investimentos estrangeiros, e eles já contam com mais de 80 mil novas empresas. O país também é pioneiro no uso de novas tecnologias. A Estônia utiliza tecnologia blockchain em nível nacional desde 2008, e na temática de cibersegurança, o país se tornou uma referência. Eles combateram um ataque hacker russo em 2007 com extrema eficiência. Hoje, a Estônia é, inclusive, a sede do Centro de Excelência em Cooperação com a OTAN para a Segurança Cibernética. Além disso, a Estônia também possui como estratégia o uso de desenvolvimento de inteligência artificial no país. A estratégia CRAT, que já no setor público tem mais de 50 casos práticos de uso de inteligência artificial. Nós estivemos lá com uma delegação brasileira de prefeitos, secretários municipais, empresários, e também tinha secretário de Estado e representante da academia, reitor de universidade. O nosso primeiro compromisso foi uma visita no Briefing Center, que, como o próprio nome já diz, é o local onde a gente tem uma verdadeira aula sobre como a Estônia chegou ao que ela é hoje, como é que funciona uma nação digital. Nós estamos aqui na Estônia com uma missão, uma delegação que está estudando governo digital, como a digitalização do governo pode melhorar os serviços públicos e torná-los mais transparentes. Aqui no Briefing Center, nós tivemos a primeira apresentação de toda a história do primeiro país digital do mundo, a Estônia. E muitas coisas que a gente aprendeu aqui vamos poder usar no Brasil. O Briefing Center faz parte do Enterprise Estônia e tem um papel fundamental na promoção da marca e do país, bem como o seu expertise e know-how em serviços digitais. Para isso, eles apresentam o conceito e-Estônia e atuam como coordenadores entre as relações G2G, governo para governo, B2G, business para o governo, e B2B, business to business. Mais de 130 países já visitaram o Briefing Center e o objetivo deles é inspirar formuladores de políticas públicas, líderes políticos, executivos corporativos, investidores e a mídia internacional com a história de sucesso desse país. Também atuam apoiando iniciativas de digitalização para outros países, bem como
conectando esses países com líderes estonianos do setor de TI, a fim de potencializar os esforços deles. Nós também estivemos visitando a HARNO, Education and Youth Authority. É uma agência governamental do Ministério da Educação e Pesquisa que lida com a implementação de políticas de educação destinadas principalmente a crianças e adolescentes. Eles vêm auxiliando no desenvolvimento e no enriquecimento do sistema educacional estoniano com soluções muito inovadoras. Eles também atuam em parceria com organizações de todo o mundo, apoiando iniciativas e a implementação de projetos educacionais. Além disso, apoiam outros países como a Moldávia, a Geórgia, a Ucrânia, a Eslováquia, na construção de um sistema educacional de qualidade, compartilhando práticas e modelos de sucesso que deram certo na Estônia. E isso tem ajudado os tomadores de decisão e os líderes políticos a fazer a coisa certa na educação. São grandes parceiros da Unicef. Nós estivemos também na EGA, E-Governance Academy. Ele tem como principal objetivo o empoderamento dos tomadores de decisão de governos locais e centrais, a fim de liderarem projetos de transformação digital que aumentem a competitividade das suas comunidades. Eles treinam, aconselham líderes e todas as partes interessadas no uso de tecnologias da informação e da comunicação para aumentar a eficiência do governo e melhorar os processos democráticos, com o objetivo de criar sociedades da informação. A EGA já atuou com parceria em mais de 250 organizações de 138 países diferentes, inclusive organizações internacionais, como é o caso da Unicef. O Smart City Cluster da Estônia foi desenvolvido para criar um ambiente inovativo em cidades que pudesse aumentar a capacidade de empresas em juntar negócios, em aglutinar cidadãos, autoridades públicas, institutos de P&D e estruturas que possam facilitar o processo de inovação. O cluster foca na criação, desenvolvimento e exportação de soluções criativas em diferentes esferas da vida urbana. Isso tudo com o objetivo de desenvolver cidades mais inteligentes. Nós fomos conhecer também o Let's Do It. Em 2008, na Estônia, um grupo de 50 mil voluntários se reuniu para um mutirão de limpeza. Eles tinham como objetivo limpar o país inteiro em apenas 5 horas. Mais de 10 anos depois, essa iniciativa chama-se World Cleanup Day, o Dia Mundial da Limpeza, e é um verdadeiro sucesso. O movimento foi criado pela ONG Let's Do It e, na nossa visita à Estônia, a gente teve uma conversa muito interessante com eles, muito estimulante, por sinal. Hoje, já são mais de 150 países que organizam o Dia Mundial da Limpeza. Isso é baseado no mesmo modelo que eles fizeram lá e classifica como um movimento de maior impacto no gênero no mundo todo. No Brasil, o Dia Mundial da Limpeza começou em 2012 e aqui a ação é organizada pelo Instituto Limpa Brasil e Teoria Verde, sendo que os realizadores são todas instituições e líderes de cada cidade que fazem a adesão para alcançar esse objetivo. Se você quiser fazer parte desse lindo movimento, basta acessar o site, criar um mapa, mobilizar o grupo e cadastrar a sua cidade. Nós fizemos também uma visita à prefeitura de Tartu, que é a segunda maior cidade do país, onde o vice-prefeito nos recebeu e mostrou como os serviços públicos municipais digitalizados podem melhorar a vida das pessoas e tornar o governo mais eficiente e mais confiável. A nossa última visita foi no Museu Vabamu. É o maior museu ativo, sem fins lucrativos da Estônia, e que visa contar a história do povo estoniano desde a primeira ocupação no século XIII, pelo Império Germânico, até a sua independência pós-dominação soviética em 1941. Aberto ao público em julho de 2003, o museu foi fundado por doações de Olga Kistler, uma mulher ucraniana, filha de mãe russa e pai estoniano, que se refugiou na Estônia junto com seu irmão depois do pai ser preso numa prisão lá na Sibéria.
Na Estônia, Olga foi adotada pela família Olico, a qual lhe deu todo o apoio para que ela conseguisse seguir os passos do pai, que era biólogo, e estudasse medicina na Universidade de Tartu. Isso lhe permitiu, durante a ocupação soviética, que ela se refugiasse nos Estados Unidos e se especializou em oftalmologia. Em 1998, com a criação da Fundação Estoniana Kistler Ritsu, Olga doou quase 3 milhões de euros para o desenvolvimento do seu país e a criação desse museu. O seu sonho era que todos os crimes cometidos na história recente da Estônia jamais se repetissem. Assim, tendo em vista a história do povo estoniano marcada pelas ocupações, o museu tem como objetivo engajar e incentivar o povo e os visitantes a refletir sobre a história recente do país e defender a sua liberdade e a justiça. Ele atua promovendo seminários, palestras, cursos, e isso em parceria com organizações e universidades, como é o caso até da Stanford University. Este museu tem como principal característica, e isso é que a gente foi ver lá dentro, como se deu o processo de digitalização do país. E eles guardaram ali desde os primeiros computadores até o que está acontecendo hoje. Eles ali tiveram uma explicação para qualquer pessoa que visita o museu de como foi feito o processo de digitalização da educação, dos serviços públicos e como eles incentivaram o desenvolvimento de tantos unicórnios. Aliás, todos os unicórnios da Estônia estão lá registrados nesse museu. Foi muito interessante. Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.